Nesta sexta-feira, o Supremo retomou o julgamento de uma ação que discute se é possível bloquear, por decisão da Justiça, aplicativos de mensagens como o Telegram e o WhatsApp. Até agora foram registrados 2 votos contrários ao bloqueio. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes, apesar de historicamente ordenar o bloqueio de contas de usuários em redes sociais, desta vez acompanhou o voto do relator. O julgamento no plenário virtual da Corte foi paralisado depois do pedido de destaque feito pelo ministro Flávio Dino. Agora, a ação será analisada no plenário físico, em data ainda não marcada. A decisão do STF vai determinar se a Justiça pode paralisar o funcionamento destes aplicativos de mensagens temporariamente, caso as empresas não entreguem informações de usuários investigados por crimes. Alexandre, agora essa análise do caso foi suspensa aí pelo STF, então por um pedido de destaque do ministro Flávio Dino. O julgamento está suspenso e será feito então presencialmente. Ele estava ocorrendo via plenário virtual, mas por conta desse pedido então de Flávio Dino, ele voltará ainda sem data marcada em plenário físico para discussão aí da possibilidade de bloqueio ou não de plataformas como o Telegram e o WhatsApp. Eu vou citar de novo o ministro Marco Aurélio, aposentado do Supremo, ex-presidente do Supremo. Lá no Fórum da Liberdade, que é o maior evento de liberdade do continente latino-americano, ele disse que, para ele, julgamento à distância, sem o olho no olho, não existe. Então, vai ser, digamos, físico e não mais etéreo. Bom, e, em segundo lugar, eu fico pensando, vai bloquear a plataforma. Imagina se começam a discutir pessoas que estão usando, como no passado se usava muito os correios para mandar carta anônima. E bloquear os correios por causa disso. Bloquear uma plataforma por causa disso. Com tanta gente usando a plataforma para se comunicar, para expressar o seu pensamento sem anonimato, para informar, como garante o artigo 220 da Constituição, como garante o inciso 4º da cláusula pétrea, artigo 5º, realmente não faz sentido. Não? E aí a gente está discutindo isso. Está discutindo se pode ser livre ou não. Isso é algo indiscutível na democracia. Sim, podemos, não só podemos ser livres, como somos livres pelo direito natural. Antes mesmo do direito dos homens. Somos livres. Eu sei que foi só lá no João Sem Terra que se começou a botar isso no papel, 1215, se não me engano. Mas já faz tempo. E a democracia, meu Deus, não é uma novidade de agora. Estamos discutindo a base da democracia, que é a possibilidade de a pessoa dizer o que pensa, se comunicar. Então, é isso. Bloquear a plataforma está no mesmo diapasão da grande liberdade, que é a liberdade de expressão. Piotr, a gente só relembra aqui em que contexto que eles estão agora julgando esse caso do bloqueio do WhatsApp. Lá em 2016, o ministro Lewandowski derrubou um bloqueio do WhatsApp que havia sido feito e havia sido determinado por juízes da primeira instância de Sergipe e do Rio de Janeiro. Esses juízes de primeira instância haviam suspendido os serviços dessas plataformas porque essas plataformas se recusaram a entregar dados de conversas privadas entre criminosos investigados ali por tráfico de drogas. E aí o juiz determinou o bloqueio e uma liminar lá do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, derrubou essa decisão do juiz em primeira instância. Agora, então, o Supremo se debruça sobre esse caso novamente. 2023 também o Telegram, não foi? Foi uma decisão, se não me falha a memória, da Justiça Federal, primeira instância também, do Espírito Santo, e vai lá e derruba o aplicativo inteiro. Me lembro que houve uma gritaria aqui, se não me engano, da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, a CET, porque todo o sistema de comunicação dos agentes da CET para organizar esse trânsito de São Paulo, de uma cidade
só a cidade 11 milhões de pessoas, a grande São Paulo mais de 20 milhões de pessoas, eles usavam exatamente o aplicativo para se comunicar. Imagina o tamanho do caos que aquilo causou. Mas vamos lá. Qual é o sentido? A justiça é incapaz de resolver um problema quando você tem uma pessoa ou um grupo especificamente, completamente fora da lei, vai lá e derruba todo o aplicativo? Baseado, porque esse aqui está, digamos, indo contra as normas ou cometendo um crime. O Alexandre foi extremamente feliz. Alguém parou os Correios porque tinha uma carta anônima, ou seja lá o que for? Não, vai lá e se investiga aquela carta anônima, o autor, como é que aquilo se deu. É importante só notar esse voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Que ele está seguindo o Luiz Edson Fachin, né? De que não pode, por uma decisão judicial, derrubar um aplicativo como esse. Um aplicativo como esse é um aplicativo de comunicação. Todo mundo, ou quase todo mundo, usa isso. E obviamente que 99,999% são, obviamente, comunicações, como as pessoas têm no dia a dia. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes, para mim, tem já o efeito de tudo que está acontecendo no Brasil. E que bom que está se voltando à normalidade institucional e constitucional e legal do país. Mas eu só vou me lembrar que achei o caso aqui, esse foi exatamente da Justiça do Espírito Santo, porque o mensageiro não entregou à Polícia Federal todos os dados solicitados para uma investigação sobre grupos neonazistas no app. Ou seja, no app do Telegram, no caso. E aí o Ministério da Justiça, que era comandado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje, no Supremo, que pediu vistas agora e paralisou a votação, o Ministério abriu um processo administrativo contra o Telegram. Enfim, eram outros tempos. Agora nós estamos com ventos de liberdade novamente soprando no Brasil. E sim, parem de querer tutelar o cidadão, a justiça que fique mais eficiente para investigar os casos. Não precisa derrubar a sociedade brasileira inteira e fechar o Brasil para investigar um caso, né? Piotr, enquanto você comentava aí o voto do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso, a Ana concordava aqui no telão. Ana, também quero te ouvir. Você lembrou o caso do Telegram, porque o ministro Alexandre de Moraes, em 2022, suspendeu a plataforma por 2 dias. E agora vota no mesmo sentido aí do ministro Edson Fachin de derrubar esse bloqueio aí das plataformas. É uma sinalização. Então, eu estava aqui balançando a cabeça para o Piotr, porque eu estava exatamente pensando se não fosse essa exposição toda do que está acontecendo no Brasil, né, por esse embate aí entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, se o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele votaria dessa maneira. Sinceramente, Paula, parece que, de alguma forma, a pressão agora mundial pode começar a surtir efeito para esta volta à normalidade institucional que nós temos falado tanto aqui. Porque se eles conseguem derrubar os aplicativos de mensagem, o que mais está na linha, né? Qual é a próxima ação? Derrubar o aplicativo do Uber, derrubar o aplicativo do iFood, porque as pessoas estão comendo mal, porque o Uber, sabemos muito bem, né? Nós ouvimos isso do ministro Marinho dizendo sobre os aplicativos, né? O tom pejorativo sobre o empreendedorismo, os aplicativos, né? A independência econômica que os aplicativos promovem às pessoas. Porque é muito perigoso, Paula, quando você coloca aí, você leu informações, se os aplicativos não quiserem fornecer informações de usuários investigados por crimes. Nós agora estamos diante do relatório dos americanos que mostra os crimes, né, dos usuários do Twitter. Memes, perguntas, opiniões. Nosso colunista Flávio Gordon cometeu o crime de retweetar uma postagem, um artigo do New York Times questionando as urnas eletrônicas. Então é muito perigoso diante de uma corte que deveria ser constitucional e que é uma corte política e ativista, essa frase informações de usuários investigados por crimes.
porque quais são os crimes? Nós temos jornalistas consagrados no Brasil hoje sendo investigados pelo crime de terrorismo, atentado violento ao Estado de Direito. E o que os jornalistas fizeram? Perguntas, queriam debater, parlamentares também, pessoas, 71 anos, condenadas a 16 anos, 17 anos na cadeia, por estarem ali presentes no dia da balbúrdia, da bagunça do 8 de janeiro. Então, é muito perigoso deixar na mão de uma corte hoje política, infelizmente, essa palavra cidadãos investigados por crimes, porque há uma perseguição em curso. E agora essa perseguição está escancarada ao mundo em 541 páginas. Silvio, quero te ouvir também. O julgamento nesse momento encontra-se então suspenso com esse pedido de destaque do ministro Flávio Dino. Não há data para a retomada desse julgamento. E só para a gente registrar aqui, mais de 100 mil telas, 102 mil telas acompanhando o Oeste Sem Filtro nesta sexta-feira. Muita gente atenta ao noticiário brasileiro. Paula, o Brasil só vai avançar no tabuleiro da história quando juízes de primeira instância, e aí tanto faz se é de Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou de São Paulo, tanto faz. Juízes de primeira instância não entenderem o papel deles na sociedade e dentro do próprio judiciário. Eles não podem interromper uma plataforma que alimenta famílias por causa de um indivíduo, porque isso, inclusive, revela a incompetência de quem conduz a investigação. Você não pode impedir um navio, um transatlântico, de partir, porque dentro dele tem um indivíduo que não deveria estar a bordo. Tire o indivíduo, seja capaz de localizá-lo e puni-lo, mas não toda a tripulação, não punir todos os que estiverem a bordo. Isso é absolutamente irresponsável. Plataformas, por exemplo, como o WhatsApp, são capazes de alimentar famílias. Eu repito, tem muita gente que vende comida, que vende marmita, tem muita gente que trabalha, aliás, todo mundo trabalha, todos nós trabalhamos com plataformas como essa à mão. Não é um juiz de primeira instância e debaixo dele tem muita gente incompetente, incapaz de conduzir uma investigação que pode tirar do ar uma plataforma dessa. É isso que impede o Brasil de avançar no tabuleiro da história. Porque essa história é antiga. Isso aí vem lá de 2016, isso era uma eleição municipal, eu me lembro dessa história. Então, é imprescindível que isso seja corrigido para que não se repita na eleição municipal que temos daqui a alguns meses, em outubro.